O sistema locomotor dos equinos é um sistema que é extremamente trabalhado, ele é extremamente exigido, principalmente se esses animais forem animais atletas. Pelo fato de ser um sistema que é muito trabalhado, que é muito exigido, acontecem várias alterações. E essas alterações é uma das principais causas de queda de desempenho nesses animais. Pode acontecer afastamento da atividade e até mesmo aposentadoria precoce desses animais dessas atividades. Por isso que o diagnóstico dessas doenças do sistema locomotor precisa ser rápida e precisa. A osteoartrite é uma doença degenerativa e progressiva das articulações. Ela envolve a degradação da cartilagem articular, a inflamação da membrana sinovial e a alteração no osso subcondrial. A osteoartrite é um processo inflamatório que se inicia por conta de um desequilíbrio entre a síntese e a degradação da cartilagem. Quando acontece esse desequilíbrio, há uma liberação de mediadores inflamatórios naquela região, levando à destruição da matriz cartilaginosa. Com o tempo, se não for tratado, vai surgir osteófitos naquela região, o que vai fazer com que reduza o espaço articular. Bom, os principais sinais clínicos da osteoartrite vão ser claudicação intermitente ou progressiva, rigidez articular, dor durante a movimentação e redução do desempenho atlético da performance desse animal. Em muitos casos, o animal ele pode ter dificuldade para iniciar o movimento depois de períodos de repouso. Então, ele repousa e quando ele volta a se movimentar, ele tem dificuldade de fazer esses exercícios, mesmo que leves. Nos estágios iniciais da doença, esses sinais clínicos eles podem ser bem discretos e passar despercebidos, o que dificulta a identificação. Conforme a degeneração articular ela for maior, a claudicação ela vai começar a ficar mais evidente e persistente. E vai ter uma diminuição da amplitude do movimento desse animal. Então, ele vai ter uma rigidez cada vez maior à movimentação. E a dor também vai aumentar. Então, quando fizer a palpação, a sensibilidade dessa articulação e o volume articular vai estar maior por causa do processo inflamatório. Já as lesões tendíneas estão entre as principais causas de afastamento de equinos que são atletas esportivos, especialmente aqueles que são submetidos a exercícios muito intensos, como cavalos de corrida, de salto e de provas de velocidade. As lesões tendíneas, elas afetam esses equinos principalmente em tendão flexor digital superficial, porque ele é o que mais sofre uma carga mecânica durante a locomoção. Essas lesões costumam acontecer por sobrecarga mecânica repetitiva e por fadiga das fibras tendíneas. Então, esses animais eles sofrem microtraumas, microlesões repetitivas ao longo do tempo. Isso faz com que eles acabem desenvolvendo essas lesões. Fatores como treinamento inadequado, conformação dos membros, idade dos animais vão colaborar para o aparecimento dessas lesões. Já na fisiopatologia das lesões tendíneas, ela envolve inicialmente danos microscópicos que acontecem nas fibras de colágeno. Conforme essas fibras de colágeno que compõem o tendão sofrem com a repetição dos esforços mecânicos, elas acabam sofrendo degeneração. E a degeneração dessas fibras é que causa uma perda de organização estrutural e uma inflamação do local. A inflamação, ela tende a formar um tecido fibroso. Não é um tecido conjuntivo tão maleável quanto o que tinha antes nesse tendão. Então, o tendão acaba ficando menos resistente e isso aumenta o risco de recidiva. Por isso que a gente considera que as lesões tendíneas são lesões recidivas, que são um grande desafio para a medicina equina. Os principais sinais e mais comuns das lesões tendíneas são aumento de volume na região, aumento da temperatura, dor na palpação
e diferentes graus de claudicação. Em lesões agudas, esses sinais eles vão aparecer de uma forma mais imediata. Em lesões mais crônicas, esses sinais aparecem mais discretamente. Então é comum que o proprietário ele veja inicialmente só uma queda no desempenho desses animais antes dos sinais evidentes aparecerem. Então, na avaliação inicial, o exame de claudicação ela é etapa muito importante, né? A gente começa a observar o animal ainda parado, né? Para depois a gente começar a avaliar os movimentos, passo, trote, né? Aí, caso necessário, realizar os testes de flexão e, se for necessário mesmo, a gente faz o desbloqueio anestésico, né? Então, com isso, a gente consegue identificar melhor de onde está vindo a dor e localizar a possível causa da claudicação, né? Então, o exame de claudicação ele não passa de uma anamnese ali de primeira, né? Para você avaliar a postura do animal, você avaliar o trote do animal. Então, a radiografia, né, ela é considerada o exame inicial de escolha para avaliar a estrutura óssea, né, as articulações ali em si. Com ela a gente consegue observar alterações como formação de osteófitos, né, esclerose ósseas, diminuição do espaço articular e algumas irregularidades das articulações, né. Ela é muito importante para o diagnóstico de osteoartrite, né. Apesar da sua ampla utilização, a radiografia ela apresenta limitações, né, importantes, né. A gente não consegue avaliar os tecidos moles com tanta qualidade, como posso dizer, né. Não permite a visualização direta de cartilagem articular, né. Por isso, a gente não pode estar usando somente a radiografia para dar o diagnóstico, né. Ela é um exame complementar. Já a ultrassonografia, né, ela se torna uma importante ferramenta complementar para a avaliação articular, né? O exame mais indicado quando queremos avaliar tendões, ligamentos, né? Ela permite observar como estão as fibras dessas estruturas, né? Identificar possíveis lesões e avaliar o tamanho da área afetada, né? Tudo isso. Além disso, ela também é muito importante para acompanhar a evolução da cicatrização, né? E verificar também a recuperação a longo prazo, né? Como é que está aquela cicatrização, o andamento, né? Ela permite visualizar, né, a cápsula articular, membrana sinovial, o líquido sinovial, né? A principal vantagem dela em si, né, é a capacidade de detectar alterações inflamatórias antes de aparecer alterações radiológicas evidentes, né? Mas é a mesma coisa da radiografia. Ela é como um exame complementar. Não se dá diagnóstico só com a ultrassonografia ou só com a radiografia. E assim, né, quando a gente combina o exame clínico com a radiografia e a ultrassonografia, né, a gente consegue ter um diagnóstico muito mais preciso, né? Isso acontece porque cada exame avalia uma parte diferente, né? Por exemplo, a radiografia, ela é mais voltada para analisar os ossos, né? A ultrassonografia é mais voltada para avaliar os tecidos moles, né? Dessa forma, os dois exames complementares, eles ajudam a identificar o problema, a origem daquele problema, né? No diagnóstico dos animais, nós utilizamos a ultrassonografia por fazer uma avaliação precoce e anterior do problema. Então, a gente consegue avaliar as lesões em tendões e ligamentos, e além disso tudo, ela fornece detalhadamente a localização e a extensão da gravidade desse problema. Então, ela auxilia nesse quadro clínico do animal. E nossa conclusão é que, além desse diagnóstico inicial, o acompanhamento periódico desse paciente com a ultrassonografia, nesses equídeos que são atletas, eles são submetidos a muito esforço físico e intenso e repetitivo. Então, por ter essa intensividade acima desses animais, existe esse maior risco de desenvolvimento de lesões tendíneas e ligamentares, principalmente. Então, os exames de imagem, eles permitem que a gente monitore a integridade dessa estrutura desse animal e identificar essas alterações de forma precoce. E aí, muitas vezes, antes de aparecimento de sinais clínicos. Então, como o animal apresentar essas estruturas de forma que a gente perceba. Então, o ultrassom serve exatamente para prevenir também, além de diagnosticar e ter não ter mais essa redução de desempenho desse paciente.
Aqui tá as referências bibliográficas, foram nesses pesquisadores que a gente se inspirou para a montagem desse trabalho. A Susan Dyson, que é super referência em classificação e desempenho esportivo desses animais de esporte. O Roger Smith, que também é super renomeado na questão de pesquisas sobre lesões e tendões. E o Donald, que contribuiu muito para o diagnóstico por imagem veterinária. E normalmente é as obras dele que a gente utiliza nessa área. Essa foi a apresentação do nosso seminário, espero que tenha gostado e obrigada pela atenção.